29 de outubro, sábado. Ele morreu por nós. Aqui fala de João, capítulo 3, verso 14 e 15. E é um estudo interessante esse aqui. João menciona um trecho do Antigo Testamento para explicar a Nicodemos, que não estava acreditando em Jesus Cristo como Messias. Ele era um entendedor da lei, ele era uma pessoa que se considerava justa, merecedor da salvação, e foi falar para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo, né? Então Jesus falou que ele precisava nascer de novo, ou seja, desaprender tudo aquilo que ele aprendeu errado e aprender o certo, e fazer o que deveria ser feito, nascer, começar a viver de novo, a viver uma vida de fé, para agradar a Deus e não para agradar os sacerdotes. E ele então entendeu o que Jesus falou, mas ele se fez de bobo, falou: olha, mas como que eu vou nascer de novo? Então Jesus, no meio da conversa, citou esse trecho que está em Números capítulo 21, de 4 a 9. E diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, na vida de Nicodemos, precisava de Jesus sendo o primeiro, levantado na vida dele. Será que não está acontecendo a mesma coisa com a gente também? Nós estamos tão envolvidos com cerimoniais da igreja, departamentais da igreja, com regras da igreja, do cristianismo. Como estava Nicodemos, ele achava que estava salvo. Eu não bebo, não fumo, não transgrido os mandamentos de Deus, dou o dízimo, sou membro da comissão da igreja, estou salvo. Mas ele esqueceu de Jesus. Jesus é o centro da salvação e precisa ser levantado em nossa vida. Ele está lá em algum lugar, mas ele precisa ser o primeiro. Agora, que história é essa de serpente, né? Que é a serpente no deserto. Então nós vamos aqui em Números capítulo 21 e a gente vê o que estava acontecendo. Era a mesma situação de Nicodemos. O povo estava reclamando, não aceitava a direção de Deus. Tudo que Deus fazia, eles reclamavam. Eles estavam caminhando do Egito para Canaã, perto do Mar Vermelho. Deus já tinha dado maná para eles. Deus já tinha se revelado de maneiras tão espetaculares. A nuvem, de dia, a nuvem dava sombra para eles, e aquela nuvem era Jesus. À noite, aquela nuvem se tornava em fogo, porque é muito congelante o deserto, chega a 50 graus negativos. Aquele fogo aquecia, ou seja, eles andavam com ar-condicionado no deserto. Sandálias não gastavam, comida estava ali. Deus estava dirigindo para onde? Tiraram da escravidão do Egito, que eles estavam sendo humilhados, maltratados há 400 anos. Estava levando para a Nova Jerusalém, para Jerusalém, para Canaã. E eles começaram a desfazer da direção de Deus. Não via as bênçãos, coisa que às vezes acontece com a gente. E reclamando do pão que Deus tinha dado.
Por que o Senhor nos tirou do Egito, Moisés? Nós queríamos ter continuado ali. Tá tão bom para nós ali, uma coisa que era verdade, né? E nós estamos também, nossa alma tem fastio desse pão vil. Ou seja, nós dá ânsia de vômito esse pão aqui. Esse pão vil, amaldiçoado, que cai do céu toda manhã. Nós não aguentamos mais isso. E era um pão tão saboroso, era uma coisa assim que não é possível reclamar do pão que desce do céu. Então foi Deus que mandou. As serpentes venenosas, ou abrasadoras, venenosas, para picar todos aqueles descrentes que estavam ali. Tá ruim então? Tá bom. Então, liberou Satanás para ir lá matá-los. E a serpente picava, e era uma picada tão doída, venenosa, que a pessoa morria em agonia de dor, sem ter o que fazer. Então o povo, depois que morreu muita gente, o povo chegou até Moisés e falou: Moisés, ora por nós, porque nós estamos morrendo. E Moisés, olha que podia ter jogado na cara dele, né? Mas não. Moisés amava aquele povo, orou a Deus. Deus também amava o povo. Falou: vou dar uma oportunidade para vocês. Oportunidade que exige fé. Então, essa serpente que vocês estão vendo picar, que representa Satanás, agora vocês vão olhar por a outra serpente, que representa Jesus Cristo. Satanás é que mata, Jesus é que salva. Vocês vão escolher. Moisés, faça uma serpente, imita aquela ali, pega uma ali, imita, faz uma serpente de bronze, ergue numa vara bem alta para que todo o povo veja aquela serpente lá. E todo aquele que for picado, se tiver fé e se aceitar Jesus, que aquela serpente que estava picando é Satanás, mas a que estava a de bronze, que estava naquela vara lá em cima, estava levantada, representava Jesus. Representava Jesus morrendo pelos nossos pecados, levantado na cruz. Aquele que olhar, o veneno da serpente não vai ter efeito. A pessoa vai sarar na hora. É só olhar. Imagine que as pessoas mais teimosas foram picadas, mas não olharam e morreram. Mas aqueles que quiseram e olharam, viveram. Então, isso que Paulo está falando aqui, que João está falando aqui, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário, o Nicodemos, você levantar Jesus no seu coração, olhar para o Messias. Eu sou o Messias, olhe para mim e você vai ser salvo. Então, aqui fala que a centralidade de Jesus na morte resolveu o problema do pecado. Aquela serpente era Satanás, que leva-nos à morte, mas Jesus é aquele que se tornou pecado por nós, portanto uma serpente também, mas não venenosa, sem pecado, e agora foi morto e levantado na cruz. E todo que olhar para a cruz com fé, o veneno da serpente, que é a morte eterna, vai ser anulada. Jesus Cristo veio ao mundo por várias razões. Para redimir a humanidade, para vindicar o caráter de Deus que foi manchado lá no céu,
pela dúvida que Satanás colocou na cabeça dos anjos e dos outros seres. Para derrotar Satanás, a cruz também para provar que o primeiro Adão não deveria ter pecado. Ele não tinha vontade de pecar. Por que foi pecar? Porque duvidou de Deus. Não devemos duvidar de Deus, como o Nicodemos estava ali, duvidando que Jesus era o Messias. Falava que ele era um profeta. Verdadeiramente a expiação de Cristo foi perfeita, a morte de Cristo. A vida e a morte e a ressurreição de Jesus foram perfeitas. Quando o Pai contemplou o sacrifício do Filho, curvou-se diante do sacrifício em reconhecimento de sua perfeição. O sacrifício foi perfeito. Não tinha nada de errado. Não tinha nada para ser acrescentado ou tirado. Foi o suficiente. A expiação está completa, disse o Pai. Você pagou o preço do pecado. Está pago. Quem crê em você, Jesus, será salvo. Terá a vida eterna. Porque o trabalho que você fez, o pagamento do pecado foi perfeito. Jesus se tornou pecado e tornou maldição por nós. Todo o universo está seguro por toda a eternidade por causa da cruz. Os anjos estão seguros somente por meio do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Veja que às vezes a gente pensa que a cruz serviu só para a humanidade. Absolutamente. É por meio da eficácia da cruz que os habitantes dos mundos não caídos são protegidos contra a apostasia. Porque ao olhar a injustiça que foi feita com Jesus, a barbaridade aonde o pecado pode chegar a condenar o inocente, os seres não caídos de outros mundos não conseguem ver alguém com justificativa para duvidar de Deus. Quando Cristo exclamou, está consumado, os mundos não caídos ficaram protegidos. A batalha havia sido completada e a vitória obtida. Satanás não mais encontraria espaço nas afeições do universo. Agora, quando houve a cruz de Jesus Cristo, o mundo já estava consciente e convencido de que quem era quem? Deus é justo, merecedor de toda a glória, e Satanás merecedor da extinção, porque ele está atrapalhando a harmonia do universo. O argumento apresentado por ele de que era impossível negar o eu, que era algo impossível o que Deus estava exigindo dos seres criados. Negar o eu. Negar aquela vontade de querer ser Deus, quando não tem condição de ser. Era uma exigência injusta. O senhor é tirano, sua lei não tem jeito de ser cumprido. O senhor é muito tirano. Então, tudo isso foi refutado na cruz do Calvário de uma vez por todas. Os anjos, nem mesmo eles estão seguros, exceto ao contemplar os sofrimentos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque os seres criados, os anjos, têm liberdade normal de duvidar de Deus. Só que, se eles focarem em Jesus Cristo,
na cruz do Calvário, eles estão seguros, que vão ver o que é pecado e o que é justiça. Os seres remidos e não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. A revelação do amor de Deus centraliza-se na cruz. A língua não consegue expressar o seu pleno significado. Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo que subiu aos céus. Eis a ciência da salvação que devemos aprender e ensinar. Será nosso objeto de estudo por toda a eternidade. E cada vez mais motivação para adorar a Deus e ficar do lado de Deus.